Depois daquela cena da Mona e da Asahi tentando conquistar o Medaka e ele saindo daquele ginásio assustado, os movimentos ousados por parte delas. No dia seguinte, ele faltou na escola e os colegas dele estranharam, já que foi a primeira vez que ele faltou desde a sua transferência. Uma das colegas de classe comenta que ele apenas ficou resfriado, já que durante a educação física ele saiu correndo com um uniforme de educação física e sem bagagem nem nada, foi pra casa direto. A Mona tava pensando, mas não no Medaka e no seu bem-estar, apenas sobre o que aconteceu ontem. Ela não esperava que aquela garota, a Asahi, fosse tão ousada e fizesse aquilo em cena. E agora sim, ela lembrou e presumiu que ele ficou resfriado por conta de ela ter compartilhado a sua sombrinha e ele foi cavaleiro a ponto de se molhar no lugar dela durante a ida para a escola. Um dos caras pergunta pro outro tal verificar a situação do Medaka, se ele estava bem ou não. E a Mona, escutando isso, já estava pensando em ir direto para casa da Medaka depois da escola. E o Quatro Olhos reclama do garoto, falando que uma coisa era na casa de uma menina, mas de um cara. Mas ele comenta que o Medaka, ele mora sozinho. Se caso ele desmaiasse, não seria nada bom. A Mona estava bem pensativa e com certeza ela vai aprontar alguma coisa e fazer qualquer coisa para descobrir aonde que morava o Medaka. E a Asahi só observando atrás da porta da sala. A Asahi confessa pra amiga que pode ter sido ela a causa de ele ter faltado. Então a amiga dá uma ideia de ela o visitar, já que essa seria uma hora perfeita, porque o campeonato do clube dela terminou e a Asahi estaria livre, deixando ela mais animada ao comentar que se ela fosse na casa do senpai, iria vê-lo com seu pijama. Os dois amigos do Medaka estão indo visitá-lo. E sim, a Mona tá seguindo eles com seu óculos escuro, tentando descobrir onde que morava o Medaka. Finalmente, chegando ao seu destino, a Mona pensa que essa seria a sua primeira vez entrando na casa de um menino. E chega por trás dela, enquanto ela pensava nisso, a Asahi, colocando seu braço na cabeça da Mona. Ela se assusta e fala que é uma coincidência, perguntando se ela morava por perto. A Asahi responde diretamente o que ela queria fazer naquele local, que era visitar o seu senpai. A Mona fica chocada e pergunta sobre o treino da Asahi. Hoje era o seu dia de folga, ela responde, comentando que se vocês não estão namorando, isso não é um problema, não é? Além disso, pergunta se ela vai continuar negando que não tá gostando do Medaka, sendo que tava seguindo os caras agora há pouco pra conseguir obter o seu endereço, onde que o Medaka morava. Quando os dois caras saíram, as duas estavam lá embaixo das escadas escondidas, só esperando eles sumirem dali para aí sim subir as escadas e tocarem a campainha. Tocando, o Medaka achou que eram os caras que acabaram esquecendo de algo, mas ele pergunta como que ela sabia o seu endereço. A Mona provoca que é um segredo. Então, o Medaka, tentando encerrar o mais rápido possível, pergunta o que quer. E a Mona responde o que veio fazer ali, que era visitá-lo, já que soube que ele morava sozinho e estava resfriado. Ela já vai entrando na sua casa sem ser convidada. Medaka fica em pânico nesse momento, já que nunca recebeu uma garota na sua casa, se perguntando, mesmo sabendo que mora sozinho, elas vêm aqui? Garotas da cidade. Ele pensa que elas são muito ousadas. Medaka quase desmaia na frente delas. Rapidamente, conseguindo ficar de pé ainda, pede para elas saírem, porque ele ainda continua bem e vai ficar bem sozinho. Mas a Mona chega perto para verificar a temperatura corporal do garoto. E com esse movimento, ela tá um passo à frente da Asahi, fazendo vários pontos. Como ele estava muito quente, ela fala que não pode deixá-lo sozinho assim, desse jeito, e vai cuidar dele. Antes de tirar os sapatos, ela faz uma revelação e tanta, falando em seus pensamentos que não tá nem aí pro Medaka, nem gosta dele, mas
É simples, se não gosta dele, deixa ele em paz, cara. Ela tá fazendo tudo isso só porque não deu bola pra ela. O único cara na vida dela não tá ligando pra ela, por isso que ela tá tentando a todo custo conquistar ele. Mas, pô, deixa pra essa garota aí realmente tá apaixonada por ele. As duas vão até o seu quarto. A Asahi dá água pro Medaka para ele se hidratar e pede, nesse momento, permissão para usar a sua cozinha. A Mona entra na conversa, interrompendo a Asahi, comentando que vai fazer o seu mingau. E a Asahi, por outro lado, vai cortar fatia de maçã em formato de coelho. E a jogadora do basquete não sabe cozinhar e é um desastre. Nem sabe nem segura uma faca direito para cortar uma mera maçã. Ela segura a faca afiada como uma espadachim, como se fosse cortar uma pessoa. E fica frustrada por ter sido ajudada pela Mona e não conseguir fazer sozinho a sua comida para o senpai. A Mona já estava cansada mentalmente, mas ela pensa que é agora que começava o seu ataque, pedindo pro Medaka abrir a sua boca porque ela iria dar comida para ele, mas ele recua imediatamente e não deixa ela fazer. A Asahi interrompe também, dando aqueles adesivos de febre, sabe? E a Mona também. Em seguida, vendo que a Asahi tá se saindo bem, tentando agradar o Medaka, cuidar dele nesse momento difícil, ela surpreende o garoto com um cosplay de enfermeira e vai verificar a temperatura corretamente dessa vez com um termômetro e olha onde ele tava. Não é possível. Essa daí é muito safada. Usando o que aprendeu no clube de teatro, ela achava que com esse movimento a Asahi não tinha mais chance e não poderia fazer mais nada. Mas o que ela não esperava é que ela iria chegar com outro cosplay também, como médica e com óculos. Que por sinal, olha como ela é malandra. Roubou as roupas da Mono, pelo visto, e tá vestindo ela. A disputa tá em outro nível, hein? As duas foram pra cozinha, deixando o seu senpai, o Medaka, descansar adequadamente sem fazer barulho, perto dele. A Mona fala... Isso deixa a garota incomodada, pedindo pra ela pra parar de falar o seu nome completo. Realmente é meio irritante como ela fala, indiretamente provocando a garota. E a Mona, ela continua fazendo isso, provocando de outra forma, observando e comentando pra ela que a Asahi parou de ficar nervosa perto do Medaka e tá conseguindo conversar adequadamente com ele, coisa que antes ela nem conseguia falar um simples bom dia pra ele. A Asahi responde que ainda não tá totalmente, mas mesmo assim ela é uma pessoa diferente quando tá em uma competição. Mona, então, curiosa, pergunta por que ela se esforça tanto para conquistar o garoto. A Asahi, então, responde porque simplesmente gosta dele. Então, ela se pergunta... A jogadora confessa pra Mona que quer sair, quer dar as mãos e beijá-lo também, ficando sem jeito e agitada, percebendo que falou o que ela queria fazer justo pra Mona. Ficando envergonhada, ela sai pra fora pra comprar uma bebida, mas antes avisa pra ela não fazer nada, nenhuma gracinha pra cima do seu senpai. Enquanto observava o Medaka, a Mona pensava naquela confissão da raça, com a conversa que teve agora há pouco. Medaka então acorda e a Mona pergunta como estava se sentindo, mas é surpreendida após ele abraçá-la repentinamente. E tá valendo. Ela não fez nada mesmo. Quem fez foi o próprio Medaka, pra cima dela abraçando. Na volta, Asahi se lembra de uma garota da escola falando sobre o amor à primeira vista quando passava pelo corredor e escutou uma pequena conversa com a amiga dela, dizendo que só pode ter sido o destino por ela ter se apaixonado pelo cara à primeira vista. Ela achava isso uma besteira, coisa bem idiota, até conhecer o Medaka, que esbarrou nela minutos depois e vendo a sua gentileza,
de pegar as apostilas que caiu no chão. Por um momento, as mãos dele se tocaram e ela, desde esse momento, ela se apaixonou pelo Medaka. Voltando para aquela cena, o Medaka só estava dormindo e a Mona estava pensando em um monte de coisa. Vários pensamentos surgindo na cabeça dela de que o que eu vou fazer agora que ele veio para cima de mim. Percebendo que ele estava dormindo, coloca ele de volta na sua cama, vendo a boca dele e lembrando da Asahi comentando que queria beijá-lo. Quase ela ia fazer isso, mas recua imediatamente e se pergunta por que fez isso. E tem algo de errado com ela. Pensa consigo mesmo. Mas o pior estava para acontecer. A Asahi viu tudo. Se fez ou não fez, ela viu a sua intenção. Como estava fazendo muito barulho naquele local, as duas foram para fora para conversar. Discutiu o que ela mesma acabou de ver na sua frente. A Asahi já estava desconfiada e isso só reforçou depois dessa cena aqui. Ontem mesmo, ela estava agarrada junto com Medaka, tentando ensiná-lo a como arremessar, dando essa desculpa. E agora queria beijá-lo, enquanto a Asahi foi comprar algumas bebidas, falando que você só estava contando mentiras sobre serem apenas amigos, gritando que ela tá apaixonada mesmo pelo Medaka. Mona pensa consigo mesma, como assim apaixonada? Que só tava brisando ali. Não é como se ela quisesse fazer aquilo. Tentando negar novamente que não tava apaixonado pelo Medaka. E fez aquilo porque o corpo simplesmente agiu sozinho sem pensar. A Asahi grita, falando que sabia que ela tá apaixonada. Desesperada, a Mona revela então. Ela confessa que fez de tudo, mas ele se recusa a olhar e se apaixonar por ela. Por isso que ela fez todas essas loucuras e tá fazendo isso a todo custo. A Asahi fica confusa e chocada. Arrependida, Mona tenta desfazer o que ela acabou de falar, mas já era tarde demais. A Asahi já escutou tudo. Ela não viu nenhuma mentira com essa revelação, mas observou também que a forma como ela age, a Mona tá realmente gostando dele, se perguntando como que ela ainda não percebeu os seus sentimentos, achando isso uma grande estupidez, mas lembra que ela também era assim, uma grande estúpida. No começo, elas vão embora, depois de verificar o Medaka novamente, deixando uma carta e a comida dele na mesa. A Mona estava sentada na carteira e a Asahi na sua frente, tentando adivinhar o que ela estava pensando. Antes, a garota só vigiava atrás da porta da sala, mas agora simplesmente entrou na sala e tá mais perto dela do que nunca. A Asahi, observando que ela só chamava pelo seu nome completo, pede pra chamá-la apenas de Asahi. Afinal, com certeza, a Mona chama assim nos seus pensamentos, acertando de novo. Os dois caras, os dois amigos do Medaka, chega e cumprimenta a Mona. Um deles pergunta por que a Asahi tava aí, mas o Quatro Olhos fala que as duas são amigas, por isso que ela tá aí. A Mona ia negar, mas... A Asahi confessa que foi visitar o Medaka no dia anterior e eles ficaram bem impressionados, já que não sabia que a Mona tinha o endereço do Medaka. Tudo foi uma mera coincidência, ela fala. Tanto ela está ali e encontrar com a Asahi no meio do caminho. E a outra que só tá escutando a conversa dos outros, daquele grupinho ali, a Haruno, ela tá toda ciumenta, já que ela ainda não foi chamada pelo primeiro nome de Tsubomi, mas a Asahi, que chegou há pouco tempo, já tá recebendo grandes atenções da Mona, ficando mais próxima dela, até chamando pelo primeiro nome. E a estrela do dia chega. Medaka agradece pela visita de ontem e Asahi dá bom dia pra ele, falando novamente sem gaguejar. E agora era a Mona, a vez dela, mas nesse momento ela lembrou o que a Asahi falou pra ela ontem, que ela está apaixonada pelo Medaka. Isso fez a sua voz falhar quando foi falar com o Medaka. Chegando na carteira, ele ia chamar a Mona para dizer algo, mas ela estava tão nervosa que interrompe ele nesse momento e pede para esperar, já que estava verificando algumas notificações, mensagens no seu celular. A própria não entendeu nada, porque agiu dessa forma, justo agora que
ele finalmente puxou assunto com ela, teve essa iniciativa. Então decide que na próxima vez ela vai agir normalmente como ela faz. Só que não conseguiu. Tava tão nervosa e agora era ela que tá o ignorando. Confusa, ela sai correndo, se esbarra com o Medaka no meio do caminho por coincidência. Ela se assusta e tenta se distanciar novamente, mas desmaia nesse momento. Mona acorda e o Medaka tava do seu lado, esperando e verificando a sua situação. Ela nem percebeu que estava com febre, e foi ele mesmo que a carregou até a sala. Ele fez isso porque acha que passou a sua gripe para ela. Por isso que, como pedido de desculpa e retribuição por ela ter feito a tamanha gentileza de visitá-lo e fazer comida no dia anterior, ele a carregou até a sala. E aproveitando esse momento, já que ela estava escutando ele, agradece pela sua visita ontem. Quando ele sai, a Mona pensa de todas as formas como ele tinha carregado até ali, dizendo que ela tá estranha só por causa da febre. Encerrando assim esse episódio, e tá ficando mais interessante, mais divertido, essa provocação uma com a outra, a Asahi e a Mona. Eu achava que a Asahi iria ficar muito brava após a Mona ter revelado as suas intenções e porque ela tava tão grudada no Medaka, mas não, ela foi até que de boa, compreendeu as intenções e os sentimentos escondidos que nem ela mesma sabia que estava apaixonada pelo Medaka. Entendeu que ela não estava mentindo com aquela revelação, mas ao mesmo tempo, de fato, tá apaixonada pelo Medaka. Só apenas não reconhece esse sentimento. Reconhecendo como rival, ela não vai revelar esse grande segredo dela para as outras pessoas. O que ela bem que poderia ter feito. Isso acabando com as chances da Mona e desmascarando ela. Mas ela foi bem compreensiva e achei incrível por parte dela. Mais pontos para Asahi. Por enquanto eu tô torcendo mais pra ela do que pra Mona. Ela tá sincera demais, direta, coisa que a Mona não tá fazendo ainda. E desde o primeiro episódio ela ainda se acha em abelha, querendo a todo custo a atenção que ela merece, como se fosse uma criança, sabe? Mas esse foi o episódio de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.